Dito isso, apresentando algumas evidências aí, agora eu vou falar sobre a teoria do núcleo central, que é uma teoria dentro da grande teoria, a teoria das representações sociais. Bom, de acordo com a teoria do núcleo central, as representações sociais que são compartilhadas, ela se organiza em torno de um núcleo central e elementos periféricos. Esse núcleo central, ele gera significado. Então, ele dá significado à representação. Isso significa dizer que a gente pode dizer que a teoria das representações sociais, na perspectiva da teoria do núcleo central, é uma teoria que discute significados. A representação, o núcleo central gera significado, a representação, então, corresponde ao sistema de valores ao que se refere ao sujeito, ou seja, traz a marca da cultura e traz normas sociais de seu ambiente. Pelo significado expresso no núcleo central, a gente pode identificar indícios da cultura, indícios normativos e valores relacionados ao sujeito, à representação ou ao grupo. O sistema periférico, por sua vez, tem a função de proteger o núcleo central. Contudo, é permeável e permite a diferença de conteúdo e a adaptação à realidade concreta. Então, em torno desse núcleo central, existe um sistema de proteção, que são representações sociais presentes na periferia do núcleo central, e essas representações sociais, elas criam uma espécie de barreira ali para proteger o núcleo central. No entanto, o Abric, que é um dos autores que eu citei aqui para vocês, ele assinala que existem 3 possibilidades de mudança nas representações sociais. E se você entender que a prática educativa ela gera uma mudança de comportamento e que a educação é uma mudança de comportamento, a gente quer, no final das contas, então, provocar mudanças de comportamento, mudanças nas representações sociais dos sujeitos. Ou seja, fazer com que as representações sociais elas estejam cada vez mais afastadas do senso comum e mais próximas do universo verificado, que a gente vai chamar aqui de ambiente científico. Ou seja, os conhecimentos, a gente quer que os estudantes eles se aproximem mais dos conhecimentos que têm base em evidências científicas e se afastem mais dos conhecimentos que têm base no senso comum. Então, para provocar essa mudança, o Abric sinaliza 3 possibilidades. Uma possibilidade de transformação resistente, que é quando alguns elementos do sistema periférico são modificados na estrutura das representações sociais. Uma transformação progressiva, que é quando alguns dos elementos presentes no núcleo central sofrem algum indício de modificação, e a transformação brutal, que seria o terceiro elemento, seria a transformação mais radical, que é quando a intervenção, a prática educativa ou alguma outra possibilidade modifica os elementos ou modifica por completo o núcleo central. Quando se objetiva mudanças nas representações sociais de determinado grupo, deve-se conhecer seu núcleo central. Bom, então, se você quer provocar algum tipo de mudança no grupo ou no sujeito relativo ao núcleo central, é importante conhecê-lo. Relativo à representação, é importante conhecer qual é o núcleo central que está dando significado a essa representação. Resultados apontam que a mudança na representação social depende mais de ações direcionadas aos elementos nucleares. Ou seja, eu não consigo provocar uma mudança no elemento nuclear se eu não identificar qual que é o elemento nuclear. Por isso, na teoria do núcleo central, o objetivo da pesquisa em representações sociais é identificar qual que é o núcleo central, porque essa identificação vai possibilitar
a subsidiar mudanças sobre o núcleo. Só assim essas mudanças podem ser significativas. Então, para mudar um comportamento do ponto de vista da teoria do núcleo central, eu preciso primeiro identificar o núcleo central. Algumas outras evidências que podem ser exemplificadas aqui com base nessa teoria do núcleo central. Né? Apresentações sociais de estudantes do ensino médio sobre problemas ambientais. É um estudo da Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos. E nesse estudo aqui, buscou-se conhecer qual era o núcleo central de estudantes do ensino médio sobre problemas ambientais. A gente nota aqui que nesse quadro de 4 casas, os elementos do núcleo central, expressos aqui no quadrante superior esquerdo, estão representados por poluição e poluição atmosférica. Somado a esses elementos aqui, a gente tem algumas assertivas sobre esses termos, como, por exemplo, a poluição é muito séria, poluir o meio ambiente. Uma das coisas que também temos que cuidar, como evitar jogar objetos no rio, ruas, isso traz muitos problemas. Fábricas que descartam suas coisas em lugares como rios e outros lugares. Ou seja, aqui a gente tem evidências, né, de indícios de que as representações sociais desse grupo de estudantes de ensino médio sobre os problemas ambientais estão associadas à poluição diretamente. Outro estudo para exemplificar isso que nós estamos discutindo é a representação social do bom professor no ensino superior. Esse é outro estudo muito conhecido, também um estudo da Anilda Teves, né? E aí é perguntado, né, na sua opinião, o que é o ser bom professor no ensino superior, isso é perguntado para os alunos, né? E aí algumas categorias foram emergentes aí nesse estudo, como o bom professor é didático, 244 vezes isso apareceu. O bom professor no ensino superior é aquele que tem um bom relacionamento interpessoal, é aquele que preocupa-se com o futuro do aluno, é aquele que possui atributos pessoais, né? E o muito interessante desse estudo aqui, né, e essa é uma das hipóteses levantadas pelos autores no estudo, é que acreditava-se que, na percepção dos alunos, o bom professor seria aquele que tem muito conhecimento para passar, né? E quando você identifica as representações, o que você está observando nesses indícios aqui é que o bom professor está muito mais relacionado às relações que ele estabelece com os alunos e muito menos com os elementos cognitivos ou sobre o conhecimento que ele tem do ponto de vista do conteúdo, né? E aí a gente vai lá para aquela frase da Bernadette Gatti, que muitos programas que têm o foco no ensino estritamente cognitivo acabam fracassando porque não levam em consideração as questões socioafetivas do público. Outro exemplo é um estudo sobre a relação entre as representações sociais de professores sobre educação ambiental e projetos relacionados à Conferência Nacional Infanto-Juvenil pelo Meio Ambiente. E esse estudo aqui ele é um estudo importante porque a gente apresenta nesse estudo uma fórmula que vem sendo utilizada em vários estudos para identificação dos elementos centrais e dos elementos periféricos, né? Somatória, grau de importância, frequência, quantidade de grupos semânticos, ordem média de evocação. Então, esse estudo aqui ele apresenta, né, essa fórmula para quem quer trabalhar com a teoria do núcleo central, para quem quer identificar o núcleo central. Esse estudo aqui é uma boa referência para você utilizar para identificar qual é a fórmula a ser utilizada. Embora hoje nós tenhamos aí o Iramutec para quem quer fazer uma análise mais rápida, né? Uma análise de uma quantidade maior. O Iramutec é um software gratuito que faz isso aí. E nesse estudo também é apresentado aqui o teste de associação de palavras, que é um teste amplamente utilizado dentro da teoria do núcleo central, né? Aqui o pesquisador apresenta o termo indutor, nesse caso aqui ser professor de ciências.
Nas 5 linhas aqui, o sujeito da pesquisa ele apresenta, né, as 5 primeiras palavras que lhe vem à mente, depois enumera de 1 a 5 por grau de importância. Ao final, escreve um texto justificando a escolha de cada uma dessas palavras. Então, esse aqui também é um instrumento muito utilizado na teoria das representações sociais, muito citado também, e para quem trabalha com a teoria das representações sociais, vale a pena conhecer esse instrumento aqui, tá? Não somente para você fazer a tua pesquisa, a tua dissertação, a tua tese, mas também para você entender aquilo que você vai ler, porque muitas vezes você vai ler uma pesquisa de representações sociais e você precisa entender como que ela foi produzida. Então, conhecer esse instrumento aqui também é importante para isso, para estudar teoricamente. Nesse estudo aqui, ele apresenta, né, esse resultado. Esse resultado aqui é, mais uma vez, o quadro de 4 casas, que a gente consegue observar os elementos centrais, elementos intermediários e periféricos, e esse resultado aqui a gente consegue alcançar utilizando aquele teste ali. Aqui a gente observa o núcleo central, e aqui os elementos periféricos no 4º quadrante. Bom, aqui outros exemplos, né, de instrumentos e de elementos aí que a gente tem utilizado na teoria das representações sociais. Esse aqui é um projeto, é uma tese, né, que foi financiada aí pelo CNPq, Representações Sociais de Crianças Brasileiras e Portuguesas, sobre vacinação, direcionamentos para a educação em saúde, né? E essa tese aqui ela é muito interessante, talvez fazer a leitura, porque além do teste de evocação livre de palavras, e redação, que é o instrumento que eu apresentei anteriormente, ela também utiliza os desenhos. Então, por exemplo, se você está fazendo a tua pesquisa com adolescente, com crianças que ainda estão na fase ali de que não conseguem produzir uma redação, não conseguem produzir um texto, de repente não é capaz de te dar uma entrevista ou de preencher um questionário, a técnica de desenho é muito utilizada com estudos de representações sociais para crianças, ou também para outros grupos, mas mais para crianças. Então, essa tese ela te dá esses 2 instrumentos aí que você pode estar utilizando. E eu fiz questão de trazer uma tese aprovada uma tese desenvolvida com financiamento do CNPq, para você ter uma ideia da dimensão que isso tem. Outro estudo interessante que eu trouxe aqui é um projeto de pesquisa, de uma bolsa de produtividade de pesquisa. Aqui eu trouxe esse projeto de formação de professores de ciências para as séries iniciais. É um projeto que ganhou, né, a bolsa de produtividade em pesquisa do CNPq. Só para vocês entenderem que, assim, ao utilizar a teoria das representações sociais e a forma como você utiliza, os instrumentos que você utiliza, também podem ser projetos que você vai conseguir capital, ou seja, financiamento para desenvolver a tua pesquisa. Essa pesquisa aqui ela adota 3 instrumentos importantes, que é a evocação livre de palavras e redação, já apresentei para vocês, questões sobre dados pessoais dos participantes e a escala de Lie. Então, aqui, teste de associação livre, aqui o questionário com dados, né, também utilizado nas investigações, e o questionário aí com a escala de Lie. Bom, também nós temos um estudo publicado recentemente nessa coleção Representações Sociais na Contemporaneidade, o coronavírus de representações sociais de estudantes de ensino médio, então mais um subsídio para o ensino de ciências, né? Esse é um estudo importante porque ele traz, associado à evocação livre de palavras, a árvore de similitude, que é um outro tipo de análise que a gente pode fazer também utilizando a teoria do núcleo central e a teoria das representações sociais. Então, nesse estudo aqui, os autores identificaram que o coronavírus, nas representações sociais dos estudantes do primeiro ano do ensino médio, estavam associados diretamente, tiveram como elementos centrais aqui das representações sociais a morte e a higienização. E a árvore de similitude, ela vai mostrar, ou tirar a prova real, né, uma galera da matemática, ela vai tirar a prova real dos 2 elementos que compõem o núcleo central. Aí você consegue observar que o grande
a grande frequência, quanto maior a frequência, maior o tamanho do círculo, a maior frequência ela é representada pelos esses dois elementos do núcleo central, e quanto maior a haste entre o elemento do núcleo central e o círculo mais próximo, quanto mais espessa essa haste aí, maior a intensidade dessas trocas entre o núcleo central e os elementos periféricos que circulam ao torno desse núcleo central. E uma das hipóteses, né, levantada nesse estudo aí, que a máscara, né, por ser um objeto, né, muito presente na nossa vida por conta do vírus, seria um elemento do núcleo central, e não foi nesse estudo. Nesse estudo, a máscara ela foi somente mais um dos elementos presentes no sistema periférico. Bom, amigos, aqui algumas referências que eu utilizei, deixo aqui o meu muito obrigado, e queria destacar que foi assim uma apresentação muito simplória, muito introdutória, de um universo muito grande que tem a ser explorado, mas esse universo também está sedento de ser explorado, porque assim, a gente aqui na educação, a gente utiliza a teoria das representações sociais do ponto de vista da educação, né? A gente não está aqui com o objetivo de estudar a teoria pela teoria, como faz a psicologia social, os estudos de epistemologia da psicologia social. Né? A gente está aqui com o objetivo de utilizar a teoria das representações sociais como uma ferramenta teórica metodológica para investigar as nossas questões de pesquisa no contexto da prática educativa. Bom, obrigado, gente. Obrigada, Felipe. Essa questão de utilizar a teoria como uma leitura, né, como instrumento, uma ferramenta para a leitura da realidade, tem sido uma das potencialidades que a teoria nos traz, né? Sobretudo para entender esse pensamento social, como ele se constrói. Então, de pronto, eu já te felicito. Eu acho assim que você trouxe alguns trabalhos recentes que são bastante interessantes para que os alunos, os pesquisadores aqui do nosso programa, né, porque os nossos alunos são pesquisadores, então, ou iniciantes, ou já há bastante tempo, não é? E essa leitura e esse momento que a gente tem vivido nesses últimos 2 anos e meio, eles são muito profícuos para a gente entender o pensamento social, as mudanças ou não que estão havendo, né? E, sobretudo, para a gente explorar o contexto da escola, que, infelizmente, né, a gente tem passado por um momento que nós vivemos 2 anos e meio e, por falta, ao meu ver, é uma falta mesmo de política pública, não é? Você voltou para a escola com os alunos, professores, com a impressão não, com o contexto de que parece que nada aconteceu, e aconteceu, né? Tanto aconteceu que esses meninos, efetivamente, a maior parte deles, das nossas escolas públicas, foram privados de educação, do direito à educação, nesses 2 anos, e essa ideia de que bom, agora esse menino chega e vai para o 3º ano, quando ele parou, na verdade, no primeiro, sequer foi discutido com ele para onde ele queria ir, né? E onde é que ele se sentiria melhor, não é? Com tudo que ele viveu. Então, eu penso que isso vai ter, e já está tendo, né, em função até dos índices que nós temos de suicídio, de doença mental, não é? Dos nossos jovens, crianças e adultos também, vamos combinar, porque também não foi simples para ninguém aqui. Então, efetivamente, nós vamos ter um impacto ainda durante muito tempo desse cenário, e vai durar ainda mais se ele não for discutido, se ele não for dialogado, se ele não for refletido, não é? E a teoria efetivamente nos ajuda muito a entender o que está acontecendo. Bom, eu gostaria aqui de abrir para questões, a gente não tem muito tempo, eu gostaria de combinar aí com o professor André, se ele estiver de acordo, né, que organiza esse evento, que a gente
dê aqui 10 minutos, pelo menos, a gente vai ultrapassar um pouquinho o tempo, mas para que a gente tenha esse diálogo com o professor Felipe, e também não deixar aqui, né, pendências ou alguma dúvidas, paire, né? Você trouxe aí um contexto alargado, ainda que voltado para, na maior parte dos estudos, a sua área de conhecimento, que eu acho ótimo, né? Porque mostra a diversidade do programa, mostra, inclusive, assim, a aplicabilidade da teoria nos diversos campos do conhecimento. Então, aqui eu gostaria de abrir para as questões, se vocês pudessem, na verdade, né, levantar a mão, né, para que a gente pudesse organizar essas discussões, esses diálogos seriam importantes. Eu colocaria assim, eu não tenho acesso ao chat, então eu preciso que vocês se manifestem, não é, dessa forma, para que a gente possa aí passar a palavra para quem demandar, por favor. E não falem todos de uma vez, porque senão eu não consigo ouvir, tá? Eu sei que está todo mundo com fome já, porque já está perto do horário do almoço, mas também não precisa, né, se manifestarem todos juntos dessa forma, não é? Bom, de qualquer forma, Felipe, eu vou colocar para você uma pesquisa mais aberta. A professora Rita quer falar alguma coisa? Não, é que estava todo mundo em silêncio. Eu só assim gostaria de parabenizar o Felipe, né, pela apresentação. Eu acho que foi uma boa exposição, né, principalmente assim, né, para quem está se familiarizando, né, com a teoria das representações sociais. Então, eu queria assim agradecer, parabenizar, né, e dizer assim que foi bastante esclarecedora, né, no sentido assim dessas informações, desse panorama que ele fez, né, sobre a teoria. Então é isso, Felipe, parabéns, viu? De questão eu não tenho, gente, mas eu já tô assim faz um pouquinho de tempo, né? Eu acho que talvez as dúvidas venham mais de vocês, enfim, né? A gente gostaria de ouvir, assim, talvez questões e comentários mais né, das pessoas que estão assistindo, os alunos, enfim. Dos nossos discentes e convidados, né, professora? Que era bacana, Isso. assim, se Se alguém tiver. vocês pudessem se manifestar um pouco. O Felipe trouxe uma aplicação justamente de uma das abordagens, não é, da teoria, então eu acho que seria importante. Mas enquanto os discentes aí não se manifestam ainda, eu vou fazer uma pergunta para você, Felipe, assim, ao seu ver, e é uma pergunta bem geral, né? Na verdade, aí você comenta como você quiser, né? É, ao seu ver, nas pesquisas que você fez, e aí eu estou colocando mais em relação ao que você tem trabalhado, qual é o impacto? Porque é uma coisa que me interessa muito, assim, me encanta, né? Principalmente em função desses diversos Brasis que a gente tem, porque eu acho isso, gente, a gente tem um, quer dizer, uma tristeza às vezes, mas também um privilégio de viver num país que os contextos e as realidades, né, e a forma de fazer educação e da necessidade de educação ser tão diversa, né? Como que a cultura impactou, ao seu ver, né, nesses resultados de pesquisa que você apresentou, as suas em particular, né? Não essas que você trouxe para comentar a aplicação das ferramentas e tudo mais. Obrigada. Obrigado, professora Edna, pela questão. Né? Eu acho que é importante destacar que, dentro da própria teoria das representações sociais, existe um espaço destinado a discussões sobre cultura, e que o termo sociais, né, segundo o próprio Moscovici, ele é empregado ao substantivo representação, o que significa que a representação ela é sempre uma construção de alguém sobre alguma coisa
nesse contexto, é uma construção social. A representação ela é sempre social, considerando que o sujeito está sempre mergulhado em uma determinada cultura, que é própria sua, né, do grupo que ele está inserido. A cultura ela tem um impacto direto sobre a construção dessas representações sociais acerca de objetos específicos, né? E a gente tem observado que, na medida em que a cultura ela sofre transformação, as representações sociais elas também são impactadas, ou seja, elas também sofrem a transformação. Vou dar um exemplo que a gente tem observado, é que o modelo, por exemplo, de corpo da televisão, e aí eu vou entregar aqui a minha idade, para quem assistiu o primeiro Tarzan, né, não tinha aquele personagem, né, forte, grande, musculoso. O primeiro Tarzan não era assim. E aí, com a mudança de representação social sobre o corpo do herói, né, você tem exemplos na mídia televisiva, né, de que o herói ele é grande, ele é forte, aí você tem o Hulk, né, e aí você tem o Homem de Ferro, você tem o Capitão América, né? Se você pegar esses heróis e colocando um do lado do outro, né, até o próprio Homem-Aranha, né, que durante muito tempo foi um anti-herói, agora ele tem um corpo musculoso, né, ele tem aquele corpo atlético ali. Então, quer dizer, como que a mudança do que é o corpo do herói modifica e a gente influenciou essa mudança na medida em que a gente assiste esses filmes e séries, a gente também é influenciado por essa cultura que está sendo vendida. Uma cultura de consumo, e aí isso tudo vai impactar em representações que, por exemplo, eu sou homem, eu também quero ter um corpo dessa forma, e aí eu compro roupas desse tipo, e aí vem as práticas psicossociais, né? Eu utilizo suplementos alimentares, eu utilizo esteroides anabolizantes, eu consumo mais academia, eu vou para a academia mais de 1 hora por dia, eu tenho que correr, e aí você tem aí um outro cenário, que é a sociedade performática, né? A gente precisa se performar em tudo, e um dos exemplos é essa performance corporal aí. Obrigada, Felipe, pelos esclarecimentos, e é bem interessante, né, essa leitura que você faz quanto à questão do corpo, justamente, né? Eu queria passar, então, a palavra para o Saulo, que se manifestou. Por favor, Saulo, saudades de você, assim vai ser bom, porque eu posso te ver um pouquinho. Professora, boa tarde. Eu estou no celular e estou na rua, meu sinal está fraco, talvez até fale para vocês, por isso eu não vou abrir a imagem. Tranquilo. Queria parabenizar e também agradecer aquele dia que eu fui aí pessoalmente te conhecer a professora Ada, a professora Jaciara, Laélia e a Rita. Então foi um prazer, porque eu sou muito de presencial. Esse negócio de ficar no celular, para mim, não é muito bom, não. Mas parabenizar ao André pela organização do evento e ao Felipe pela sua apresentação, que me trouxe assim, bastantes conhecimentos, porque eu também parti na minha dissertação, na minha pesquisa, para esse lado do núcleo central, e eu falo, como a professora Ada citou logo na apresentação, ela me citou meu trabalho, eu falo sobre cursos na área de segurança do trabalho, na construção civil, e o porquê que há uma resistência dos trabalhadores em reconhecer o risco. E isso, quem despertou esse tema em mim foi a professora Edna, quando ela, na segunda aula do curso, ela falou sobre risco, o trabalho que ela fez, e aí eu mudei o meu tema. Bom,
Então, eu trabalhei, falando de ABRIC, com o núcleo central. E eu queria que você me falasse, porque eu falo sobre o machismo, né? O machismo dentro da segurança do trabalho impede que os cursos, que a representação que os trabalhadores têm sobre risco seja alterada. Eles se acham um pouco isso que você falou agora sobre o corpo. Não, eles são imortais, o homem não chora, o homem não sente dor, o homem não tem medo. Então, eles não sentem a necessidade de uma estrutura como equipamentos de proteção e tudo, porque eles se acham imunes. E isso é uma hipótese. Nós estamos pesquisando. Como? Bom, deve ter um microfone aberto aí. Então, Felipe, como você citou vários trabalhos aí, como você me ajudaria a atacar o núcleo central para esse fenômeno do machismo que existe na construção civil e que impede os trabalhadores de aceitarem as coisas que vão salvar a vida deles, muitas vezes levam a óbito. Só acrescentar, eu pesquisei uns vídeos e o que muda o núcleo central deles nesses vídeos que eu pesquisei do Tribunal Regional do Trabalho, de trabalhadores que se acidentaram e ficaram com sequelas permanentes, eles falam, poxa, se eu soubesse que era tão perigoso, eu teria usado. Por favor, não deixem de usar. Ou seja, uma mensagem que atacou o núcleo central deles, mas com uma lesão corporal. Como eu poderia fazer esse ataque ao núcleo central antes de eles se acidentarem? Veja se você tem alguma coisa para me ajudar aí. Pessoal, muito obrigado pelas palavras, excelente pergunta, né? E a primeira resposta mais objetiva que eu tenho para você é que, assim, o próprio Abric fala sobre isso daí, essa questão da transformação brutal no núcleo central. E esse exemplo que você trouxe, que o sujeito se acidentou e agora ele mudou a representação, é o exemplo clássico do que é a transformação brutal. Houve uma intervenção, essa intervenção ela foi brutal, que impactou diretamente no núcleo central. No entanto, existem outras formas de mudança, como a mudança de resistência e a mudança de progressão. Esses dois tipos de mudança elas não começam pelo núcleo central, elas começam pelos elementos periféricos. E uma das teses da teoria do núcleo central é que, na medida em que os elementos periféricos eles vão ganhando força, eles podem chegar a se tornar central. Então, são práticas de intervenção que podem ser colocadas aí para os grupos em longo prazo, porque isso daí que você colocou de uma mudança radical, isso só acontece a curto prazo. Em longo prazo, para mudar uma representação, principalmente no contexto do núcleo central, e isso talvez o caminho mais plausível aí, segundo a Abric, seria pela mudança dos elementos periféricos. Mas, do ponto de vista da pesquisa, tem uma indicação para você. Tem um livro do Norbert Elias com o Eric Dunning, chamado A Busca da Excitação. Esse livro aí, nesse livro, o Norbert, esse livro ele é a tese de doutorado do Eric Dunning, né? E aí ele vai discutir o contexto do machismo, e ele só vai explicar o machismo no final, o contexto do machismo na sociedade. Você está num grupo muito específico, que é um grupo de trabalhadores braçais, muitas vezes. Esse grupo ele faz parte de uma classe social específica. E é isso que o Eric Dunning e o Norbert ele vai discutir. Porque para esses grupos, esse machismo ele é muito mais enraizado, ele está muito mais presente do que em grupos de elite, por exemplo. Tá? Então, você está lidando com um grupo muito específico e que esse problema ele não é da segurança do trabalho. Esse problema está muito acima da segurança. É uma questão cultural, é uma questão que está presente na sociedade. E a manifestação disso
na segurança do trabalho é só uma objetivação das representações sociais que ele tem, que está presente em algo muito maior do que ele, numa questão estrutural, numa questão de local, numa questão de sociedade mesmo, uma visão de sociedade, uma construção de sociedade. Obrigado, Felipe. Eu tenho Felipe, 2 inscrições aqui. Pois não, Saulo. Só pedir um favor, Felipe, se você puder botar essa informação do livro no chat, que eu estou sem caneta, estou na rua. Felipe, depois você me manda por escrito e eu repasso para o Saulo, porque a gente está sem acesso ao chat, Saulo. Fique tranquilo que eu tenho as suas coordenadas, tá? Nós temos aqui 2 inscrições. Obrigado, meu querido. Da professora Rita e depois do Júlio, e aí a gente encerra. Então, eu já passo para a professora Rita, depois o Júlio, porque a gente tem que retornar, vocês não podem esquecer, 1h30, né? Não, eu vou ser rápida, é só uma observação, porque eu não sei, no meu entendimento, pode estar havendo uma certa confusão de considerar núcleo central e núcleo figurativo como sendo a mesma coisa, né? Porque o Felipe ele fez uma apresentação que, com base na abordagem estrutural, que é uma das possibilidades, né, da gente estudar representações sociais, né? E aí você realmente tem essa intenção, né? Ou a gente precisa fazer isso mesmo, buscar, né, na abordagem estrutural, núcleo central, elementos periféricos, enfim, é uma abordagem que está bem desenvolvida nesse sentido, mas não é a mesma coisa do núcleo figurativo, porque eu estou me sentindo assim um pouco... Não é na obrigação, mas assim, com vontade de dizer isso, porque eu fiz uma apresentação do núcleo figurativo, e aí só para a gente já assim, né, entender que são coisas diferentes. E eu estranhei um pouco o Saulo dizer isso, porque o Saulo é orientando da Ada, né? E eu sei que na abordagem da retórica, pelo menos pelo que eu sei, da Cláudia, né, não há essa, assim, não se busca um núcleo central com base na perspectiva estrutural do Abric. Tá? O Tarso fala em núcleo figurativo, que até eu tenho bastante influência também, que é outra coisa, né, buscar as figuras de pensamento, e aí não tem como base, como ponto de partida, a teoria, a abordagem estrutural do Abric. Tá? É só isso, estou me sentindo um pouco assim, com vontade de fazer esse esclarecimento, né? Afinal, a gente está, num evento da linha, né? Então, acho que tem questões aí, debates que a gente vai acabar tendo que fazer. Estamos aqui aprendendo, né? E conversando, dialogando. É isso, só queria dizer isso. A Ada, se quiser falar alguma coisa, Ada, você fique à vontade. Da forma como o Júlio falou, fez parecer que ele estava fazendo referência ao núcleo central, é isso aí. Não, eu fiz referência ao núcleo central, sim. Na minha pesquisa, nessa parte que eu trato das representações sociais, eu entro com a Brick, com a citação até as mesmas citações que você usou. Tá, não, então tá bom, Saulo. Assim, porque eu conheço o trabalho da Ada, da Cláudia e do Tarso, aí eu achei que pudesse estar tendo uma confusão, mas se está esclarecido, sem problema. Tá. Obrigada, professora. Obrigada, Saulo. Júlio? Não, era só uma parte, né, a questão aí que o Saulo trouxe, a recomendação de um texto chamado Viver é muito perigoso, a representação social do risco, que é da professora Edna, que está na obra Representação Social e Práticas Organizacionais. Eu acho que vale a pena, né, já que a temática é de risco, né, a professora Edna tem produção no tema. Foi só essa parte. Obrigada, Júlio. Muito obrigada, viu, gente? Queria agradecer enormemente a presença de todos aqui nessa manhã, comunicar que nós voltamos a 1h30, e aí nós temos a apresentação dos alunos, dos trabalhos, aos quais nós referimos alguns, né, essa manhã. Então, a gente espera vocês. E parabenizar mais uma vez o Felipe pela fala, aos colegas que se manifestaram, ao André, a coordenação do curso, professora Rita e professora Jaciara. Muito obrigada, viu? Até daqui a pouco. Pessoal, só para fazer um breve esclarecimento, vocês
vão entrar pela IBM3, evidentemente, né? E os certificados vão ser emitidos a partir de amanhã, tá bom? Então, até 1h30, pessoal. Boa tarde para vocês. Tchau, pessoal. Boa tarde. Até 1h30. Obrigada, gente. Obrigada, André. E até Tchau, daqui a tchau. pouquinho. Até mais. Tchau, tchau, gente.
Amassou o Cruzeiro que se segurou com a menos no segundo tempo inteiro. 2-1 para o Fluminense. Cruzeiro